Vamos lá, moçada. Quinto episódio do podcast do Formiga. Olha que a gente está recebendo aqui a Bias e Aleph. Dá um alôzinho aí, só um. É isso Aí, aí, Gabriel. garoto. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Formiga. Hoje, como eu falei, eu estou recebendo o Abias. Abias é bombeiro militar, terapeuta, pastor também, né? Isso. O Aleph, ele é jogador de futebol das categorias de base, dos juniores do futebol amazonense. E recentemente passou por uma provação divina aí, o que a gente pode dizer que é um verdadeiro milagre de Deus. Abias e Aleph, apresentem-se aí para o nosso público. Pois, primeiramente, satisfação, viu, Felipe? A gente está mais uma vez aqui, é a segunda vez que a gente está aqui, e hoje acompanhado aqui do meu filho. É um milagre, realmente, e poder compartilhar isso com as pessoas, né, que te seguem, com as pessoas que sempre nos acompanham, para a gente, principalmente nesse mês, né, que é o mês de Setembro Amarelo, que tem, tanto a gente tem conversado sobre a conscientização da saúde mental, da vida, e a gente vai falar de vida aqui. Então, o meu trabalho basicamente é trabalhar com vidas, né? E eu amo isso e compartilhar isso com as pessoas é uma bênção para mim. É isso aí. Vamos lá, Aleph. Se apresente aí para o nosso público. Fale um Meu pouquinho nome aí é sobre Alex você. Santos, tenho 20 anos, sou jogador de futebol e eu posso bater no peito e eu posso dizer, eu sou um milagre, é disso que eu quero falar aqui hoje. Aí, rapaz. É justamente aí que a gente vai entrar. Eu vou pedir para que vocês compartilhem conosco um pouco desse acontecimento, né? Um pouco disso que acabou mudando a rotina de vida de vocês, fez com que você mudasse ali, fizesse uma curva, um 360 graus na tua vida pessoal, na tua vida profissional, para se voltar para os cuidados do teu filho, tanto o cuidado físico como o cuidado espiritual, vamos dizer assim, né? Sim, Então, foi uma situação grave, mas que eu vou deixar para que vocês expliquem isso aí melhor. beleza. Particularmente, foi uma experiência para minha casa, para minha família, né? Para os amigos próximos, para todos aqueles que puderam nos acompanhar. Nós podemos compartilhar com muita gente isso que nos acompanhou, né? Dia 23 de novembro de 2024 foi realmente um dia que a gente teve uma virada, como você falou, porque são coisas que o tempo que a gente não consegue mensurar, sabe? Isso acontece instantaneamente. Você acha que está tudo bem, você segue suas rotinas, né, sua vida normal, mas nesse dia, né, que o Alex foi acometido de um acidente, ele esteve ali entre a vida e a morte, entre a vida e a morte literalmente. Para a gente, talvez ele, né, e as palavras dele aqui vai expressar isso, talvez ele não consiga nem expressar o quanto a gente viveu, porque ele ficou em coma a partir disso, né? Foram 10 dias em coma, 19 dias na UTI, né, de um total de 27 dias ali, e a gente em vigília. Né, a partir do momento em que aconteceu o acidente, às 6 horas da manhã, e aqui eu já aproveito, me permita aqui fazer um agradecimento, estamos falando de resgate, a equipe do SAMU, sabe? A equipe do SAMU ali da área eu acho que é a área do Parque 10 ali, ela foi instantânea, ela foi fundamental, eu digo, na primeira abordagem com o Aleph, sabe? Eu tive a oportunidade de falar com o médico, né, que fez essa abordagem inicial, porque já chegou a USA, né, que vem com todo o equipamento, e quando eles fizeram a primeira intervenção, já entubaram ele ali, naquele primeiro momento, e eu tenho certeza que foi um procedimento fundamental, né? Você como resgatista entende que esse tempo, né, tempo-resposta, tanto que o acidente foi 6h30, 6h40 ele já estava na ambulância fazendo atendimento. Sim, no atendimento pré-hospitalar tem as fases que a gente chama que são as fases do trauma, que é a fase do pré-trauma, do próprio trauma em si, que é o acidente, e do pós-trauma. Nessa fase aí do pré-trauma, tu lembra qual foi a dinâmica? Tipo assim, pô, eu tinha um compromisso, eu tinha que sair, eu estava um pouco atrasado, enfim, você modificou um pouquinho a tua rotina para que os eventos se alinhassem, né? Existe uma lei que a gente chama a lei de Murphy, né? Que diz que quando uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer da pior forma possível. Então, era uma coisa que estava já pré-definida, Deus
tinha escrito que teria que ser feito assim, teria que acontecer isso. Mas tu lembra mais ou menos qual foi a dinâmica antes do acidente, Alf? Eu acho que isso é o que ele lembra, né? Porque, de uma certa forma, ele se colocou nessa situação, né? Fala aí, Alan, pra gente. Então, nesse dia, eu estava numa festa, a madrugada toda numa festa, e no celular estava trocando mensagem com uma outra garota, e eu fui em casa, só trocar de roupa, troquei de roupa, e eu só peguei a moto porque eu queria chegar mais rápido. E aí, daí eu já não sei exatamente o que aconteceu, mas eu devia estar bêbado, né? Ah, Passei direto numa curva, bati, e foi dando o que deu, né? Isso é bem interessante, sabe, comigo? Porque assim, como o Aleph, né, ele passa isso como experiência até para os jovens, né, da idade dele, a gente depois já até falar sobre isso, mas na noite o Aleph realmente não tinha dormido bem, né? Ele foi em casa rapidamente, estava vindo de uma festa, provavelmente, e a gente fala isso não como vergonha, mas como um exemplo, né, de que ele está aqui por uma graça e uma misericórdia. Por isso que a gente fala de um alcance de misericórdia de Deus. Porque, de uma certa forma, o que acontece com muitos dos nossos jovens se colocam em uma situação de risco. Claro que tem todos os eventos que podem ocorrer, mas às vezes se colocar na posição de risco é perigoso. sim, e sem contar que o tipo de meio de transporte é um meio de transporte que não permite erros, né? Diferente do carro que tem ali uma célula de segurança, que a gente diz assim, que é a cabine do veículo, a moto não. A moto ela te deixa vulnerável. E não é porque a pessoa bebeu, não é porque a pessoa não está bem, não. Ela te deixa exposto porque não é só você, é você e os outros. Eu já atendi vários casos, Aleph, onde o motoqueiro ele não tinha feito nada de errado, mas alguém fez. Sim. Alguém foi imprudente, ou o poder público deixou de dar o devido cuidado àquela via, né? A estrada do turismo aqui é um exemplo. A estrada do turismo, eles estão pavimentando ela por parte. Então fica um lado pavimentado e o outro lado está escavado. Então fica ali um salto, Desnível, né? desnível. Cara, semanalmente a gente está atendendo ali ocorrência de motoqueiro que tenta passar do desnível com o pneu reto. E ali tem que passar no mínimo com o pneu 45 graus. Se tu passar reto, ele vai escorregar e ele vai te jogar. E, porra, tô atendendo isso demais, cara. Imagina. Então, a moto, ela te deixa exposto Ela nisso. já é um veículo que expõe, né? Lá tem duas rodas e ainda mais. E aí, Além cabe disso- ressaltar, fala aí, ó. Além disso, já ser ali, né? Se não tiver Imprudência. cuidado. Eu creio muito por questão do álcool. Tá, fui sem capacete. Olha só como É um- interessante isso, sabe? Um Porque combo, né? é literalmente um combo, né? Porque isso, na verdade, Felipe, é uma coisa que na cabeça do jovem, né? Ele está vivendo ali um momento de aventura dele, de adrenalina, né? De encontro com os amigos, sabe? De garotas, né? Sim, E sim. esse afã de conquistar, muitas vezes, não mede a prudência, não coloca-se a prudência, né? Então, foi muito interessante tudo que aconteceu com o Aleph, porque eu acredito dentro dessa perspectiva do propósito, porque ele, como ele, tem muitos amigos, sabe, cara? Então, o Aleph, na verdade, hoje é como alguém olhar e dizer, cara, não dá para quebrar a cara, vamos tentar ajustar a nossa vida e estava um pouco mais preocupado com a vida, com cuidado com a vida, né? É a velha máxima, né? Uns aprendem com os seus erros, outros vão aprender com os erros dos outros. É bom E- quando se pode olhar para os erros dos outros e dizer, pô, vou dar uma arrumada aqui no meu, né? De repente, o Aleph não prestou atenção nos erros de alguém que já cometeu, né? Porque isso é diário, Sim. né? E ele teve que pagar para ver. Mas é uma coisa, cara, que não tem como. O adolescente é isso. Não, É e a fase. eu falando com os jovens, e sabe, Felipe, essa história é muito interessante dele, porque, cara, durante 10 dias, nós fizemos um propósito lá na frente do hospital, e a gente reunia mais de 100 jovens ali, na frente do hospital, sabe, ali na frente do João Lúcio. E isso impactou todo o hospital sabia, pô, o jogador tá aí, tá, porque tinha uma equipe de jovens orando. E eu dava a palavra lá com os jovens justamente para falar sobre isso. Eu não estava ali dizendo, o Aleph errou, fez isso, não é como julgamento,
mas é para que nós possamos perceber o valor da vida, o valor, muitas vezes, do aconselhamento de um pai, de uma orientação de alguém mais velho, para esses jovens, sabe, que vivem no seu tempo, uma adrenalina exorbitante dentro, correndo na veia, só que muitas vezes a intensidade que se vive não consegue fechar o ciclo natural da vida, porque se intensifica muita força, sabe? Gasta-se muita energia para conquistar algo, ali muitas vezes esvaira pelas mãos. Isso é bem interessante, essa história. Hein, Alan, deixa eu te fazer uma pergunta assim. O que que essa experiência ela te ensinou, principalmente sobre a família, sobre a fé e sobre o amor à vida mesmo, propriamente dito? Foi um recomeço na minha vida. Tudo. Meus pais sempre me aconselhavam e eu nunca dava ouvido. Eu pensava que sabia mais do que eles, não dava ouvido. Sempre assim, né? Para a igreja, quase todos os dias eu fazia parte do ministério, mas eu ia por ir, tocava, não cultuava ali, coisa que se faltou na minha vida. Tu não queria agradar a Deus, tu queria agradar teu pai. É tipo assim, eu vou porque o papai gosta, né? Então, seria mais ou menos isso? Tipo isso. E aí eu não dando esses ouvidos, e até mesmo de amigos, e exemplos que eu tive, exemplos que foram pro caminho errado e deu ruim ali para eles, eu não me liguei nisso, precisei literalmente quebrar a cara para E hoje, entender. já? O que tu acha? E aí, realmente essa é a pergunta. O que que isso te ensinou hoje? Dar mais valor para a família, ver que realmente a fé move montanhas. Porque, cara, vamos combinar que tu estava ali nas mãos de Deus. Sim. Então, foi necessário ali uma corrente de intercessão muito grande. Eu acompanhei, na verdade, foi como se fosse um evento nas redes sociais. Né? Como eu não estava podendo ir lá pessoalmente, mas eu estava acompanhando isso diariamente na página do Abias, eu via sempre que ele estava publicando alguma coisa, dizendo, pessoal, olha, hoje saiu um boletim médico, ainda não foi dessa vez, ainda está estável, Sim. mas pelo menos não piorou. Se não piorou, isso já é bom, Sim. né? E aí, no dia seguinte, ele dizia, ó, pessoal, o Aleph teve uma melhora, e aí, porra, as coisas iam animando, e aquilo foi passando a aumentar a fé das pessoas que diziam assim, eu acho que pode ser que ele saia, mas não tinha aquela fé que o pai tem. Com certeza. Não é isso, Abias? Fala aí, Aleph, como que tá hoje? Hoje, diferente de antes eu não era exemplo para ninguém. Poderia até ser exemplo de como fazer ali, né, na vida errada, como beber, de como sair escondido de mentira. Poderia ser exemplo para isso. Hoje eu posso ser um exemplo para muitos amigos, adolescentes, jovens e até mesmo adultos, e ver que é o caminho certo, que o caminho errado é o que eu estava tentando, não deu certo. A partir do momento que eu vim para o caminho certo, só bênção, só coisa boa acontecendo. E experimentando, sabe, você falou uma coisa interessante, e o Aleph, talvez ele não, como eu falei, ele não consegue mensurar isso, porque, na verdade, a vida dele teve um vácuo, né? Abriu-se um vácuo ali, né, com ele. Mas, sabe, Felipe, o médico, a gente sempre conversava com os médicos desde quando a gente encontrou, de 6h30 da manhã, quando o Aleph saiu de casa, nós fomos chegar no hospital 4 horas da tarde. Sabe? Nós fomos encontrar com ele na UTI, já tinham passado pela cirurgia. Daí receber aquela imagem ali pra gente e o médico falar pra gente, ó, vamos aguardar as 72 horas, né? Se ele reagir, a gente vai para as intervenções e se sair dessa, vai ficar com muitas sequelas. Imagina só, né, isso para um pai, uma mãe que viu o filho sair de casa, que estava ali nessa expectativa do futuro, o sonho dele de ser jogador de futebol. E eu falo muito, sabe, sobre isso, cara, sobre o investimento de vida que os pais fazem, sabe? A gente investiu a vida dele, 20 anos assim de investimento, levando para a escolinha, fazendo, sabe? Cara, o primeiro chute da bola, tu já viu assim de se Aí vou lá, sabe que eu não fui, vou dar pro moleque. E aí a gente investe. E eu falo para todas as áreas, na verdade, que funciona assim para os jovens, né? E eu me coloco muito no lugar dos pais hoje, sabe? Quanto investimento é feito na vida dos jovens. E talvez ele não consiga perceber isso. Por quê?
Porque muitas vezes a vida dele ele está sendo levado para o prazer, que é interessante também, sabe? Mas se conseguir equilibrar, se conseguir ver o que tem pela frente, talvez, porque acidente a gente está ali propício a acontecer, como eu falei, independente de qualquer coisa, eu não julgo. No entanto, se colocar em risco também aumenta mais, tá, as chances, né? Tu falou uma coisa interessante sobre tu ver ele ali. Eu queria saber como é que foi que a notícia chegou. E onde é que eu tô querendo chegar? Eu queria entender porque eu percebo que as pessoas não estão preparadas para dar a notícia, né? Eu lembro que certa vez a minha finada sogra, infelizmente, ela foi acometida por uma doença grave, por um câncer. E aí, cara, quando a gente recebeu a notícia, alguém me ligou lá do Secom e disse, ó, vem pra cá que a gente precisa de alguns dados, algumas informações. Aí ali já dava pra sacar que alguma coisa errada tava. Só que quando a gente chegou lá na porta, o agente de portaria falou exatamente assim pra minha esposa. É a dona Raimunda, já tá lá pro necrotério. Meu E a minha Deus, que esposa não loucura. sabia. Pois A minha esposa não sabia ainda o que tinha acontecido. Então, como é que foi que essa informação chegou? Ela chegou suave ou ela já chegou como uma pedrada ali em cima de ti? olha, de uma certa forma a gente estava pensando em alguma coisa tão ruim. Por quê? Dessas 7 horas que nós acordamos e o celular dele já não estava mais em contato, aí a gente já saiu na rua, já foi na loja que ele tinha, ver se ele foi para lá, foi na academia aonde ele disse que ia. Começamos a rodar, ligar para os amigos e ninguém sabia, ninguém tinha visto ele à noite, não tinha visto mais. Ou seja, ele tinha sumido. Pô, eu rodei até meio-dia, 1 hora da tarde, fui para casa e falei para minha esposa, disse, ó, daqui, o próximo estágio agora é a gente ir para os hospitais, né? Porque não adiantava ir numa delegacia, tinha que passar 24 horas, seria para os hospitais. Ou, ainda falei assim, ou a gente ir no ML. E Puxa, já aí, pensou? porque eu acabei conversando já com ela nesse sentido, né? E ela tem um pouco de um lado de eu lidar muitas vezes com isso, né? E trazendo também a centralidade, né? Então, o que que acontece? Quando foi em torno de 3h30 da tarde, nós recebemos uma mensagem. E a mensagem era justamente de uma moça que se encontrava no local, tanto que a dinâmica do acidente foi que ele bateu na calçada e bateu em um ferro, assim, onde bateu a cabeça dele e Uhum. fez a fratura, e o corpo dele foi jogado em cima dessa moça. Ah, então a moça também era uma das. Ela foi, na verdade, atingida por ele. Ela foi Ah, tanto que ela foi pronto-socorro. então ela era uma das vítimas também. Uma das vítimas também. Só que como o celular dele quebrou, ela disse que ela levou com ela, né? Ela chegou aí no trabalho para ver a questão da dispensa, só que aí quando foi à tarde, o marido dela pegou o celular e disse, sabe que não é bom a gente trocar o chip? Ele pegou e tirou o chip dele e botou no celular Ah, dela. que sacada, hein, Aí quando cara? ela colocou o chip, um dos amigos, estava todo mundo ligando para ele, e aí ela mandou mensagem. E a mensagem foi passada pra gente, né? Olha, esse rapaz, ele teve um acidente e ele foi levado para o João Lúcio, não sei se ele está vivo ou morto. Ó, Ele não tá respondendo, não. Ele não tá, ou seja, foi uma pedrada. foi. E Não aí, quem recebeu? A minha esposa, né, cara? Já Aí, pensou? a minha esposa, a gente já estava arrumado para sair, já que a Ah. gente ia fazer a nossa busca, né? E aí, meu Deus, foi aquele desespero. E aí, agora? E aí, eu conversando no carro com ela, dizendo o seguinte: ó, vamos respirar. E eu fui sempre trabalhando justamente isso, porque a gente poderia encontrá-lo tanto no hospital quanto no Quanto necrotério, lá no negocinho. entendeu? É. Então eu fui trabalhando isso e para que quando a gente chegou lá, a gente foi na recepção, ele disse, não, ele está na UTI. Já foi um primeiro, tá na UTI, tá com vida, né? Sim. Então a gente viu ali a Tava como dinâmica. indigente, né? Como não identificado. Não Ele não identificado. tinha, não identificado, Não né? Porque o identificado já tinha ido, filho. Não identificado. Sim. Né? E qual é o conselho que tu dá agora que tu passou por essa, né? Passou por todo esse processo difícil, recuperou.
E a partir daí, tu acabou de dizer que tua vida vai servir como um testemunho Sim. para os jovens. Então, qual é o conselho que tu dá para os jovens hoje que não precisam aprender com os próprios erros? Primeiramente, entregue seus caminhos às mãos de Deus. E o principal, ouça o conselho dos seus pais. E, tipo, tem exemplos de que a vida é errada ali, que a vida é errada, eu falo assim, mas eu não vou mentir aqui e falar que eu não gostava de estar ali. Era um prazer, mas era um prazer momentâneo, ilusório, não ia me dar em nada. E o que eu deixo pro jovem mesmo é assim, um versículo que bate muito no meu peito, assim, que fica ali em 2 Coríntios 5,17, onde o apóstolo Paulo escreveu bem assim: assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, todos somos nova criatura. E aí, continuando, ele escreve: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não importa se, pô, tu já fez isso, tu já fez aquilo, as coisas velhas se passaram. Tu pode fazer isso tudo se inovar na tua vida. Tudo fica novo, né, Pedro? Se tu pudesse resumir, se vocês pudessem resumir tudo isso que aconteceu em uma palavra, qual seria a palavra? Seria um recomeço. Para Abias? mim, e a palavra seria cicatriz. Porque eu me permita falar Uhum. sobre isso, sabe? E falando numa questão geral, todos nós temos marcas, sabe? Hoje o Aleph tem uma marca, né? Só que não é só uma marca física, essa marca ela é emocional, ela mexeu com a gente. Só que ela está cicatrizada. Ontem eu estava falando sobre isso, sabe? As nossas lutas, as nossas dores, elas precisam ser cicatrizadas. Ou seja, eu olhar para o fato e pensar no novo começo. E fazer disso um trampolim para o novo tempo, sabe? Um novo propósito. E é isso que eu tenho conversado com o Aleph, como terapeuta, sabe? Como pastor. E eu converso sempre com ele. Ele talvez, como um jovem normal, natural, ele ia olhar, poxa, eu perdi meu sonho, sabe, de ser jogador de futebol, de seguir a minha vida como jovem, digamos assim, normal. Não, ele precisa olhar como uma nova oportunidade, como ele falou, recomeço, um novo tempo. E aí, para isso, precisa ser cicatrizado. Sim, e durante esse processo de recuperação, qual foi a fase assim que tu achou assim a mais difícil? Qual foi o momento assim mais complicado que tu viveu durante essa fase de recuperação? Foram dois momentos. Primeiro, foi quando eu retornei à consciência, assim, eu fiquei só me perguntando. Pô, fiquei na minha cabeça, pô, tava pedindo que isso acontecesse na minha vida. Porque todo fim de semana eu saindo pra festa, carro do papai, com a moto, carro dos outros, me envolvendo com o que não era pra me envolver. Alguma coisa eu tava pedindo pra minha vida. Eu só fiquei me pensando, porque eu não vi meu pai, porque eu tava aqui. Que foi só o resultado. Eu ali, cheio de eletrodo no peito, me furando. Tá, mas aí durante a fase da recuperação que eu falo é a recuperação física mesmo. Ah, sim, É, sim. A volta da Ah, mobilidade, sim, sim. fisioterapia. Em algum momento tu chegou a duvidar de que tu voltaria a andar, que tu voltaria. Tu o provavelmente, prognóstico, na né? verdade, seria esse, sabe? Que ele, primeiro, ele saiu sem falar do hospital e sem a mobilidade, né? Sim. Então, tudo na questão neurológica é ainda uma incógnita, né? E Uhum. eu entendo o médico, né? O médico, ele olha o exame lá e diz, como a gente tem os médicos analisando as tomografias e diz, ó, se sobreviver vai ficar com muitas sequelas. E a gente tem Que eu não ia casos, né? conseguir andar, que eu não ia conseguir falar, que eu não ia conseguir enxergar. E de E fato, tu teve esse momento que tu teve dificuldade de enxergar. nunca tive nenhum de- problema. Tu já, quando tu acordou do coma, tu já acordou consciente, já reconheceu teus pais, já Sim, reconheceu tudo, todos. já sabia, voltou como se a tua memória tivesse. Não, de memória, assim, do que passou, já não tinha. Não, o do antes do O do antes acidente. do acidente normal. Da minha Voltou. loja, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos. A memória, é por isso que assim, eu atribuo isso a algo sobrenatural, sabe, Felipe? Porque assim, o que aconteceu com o Aleph, e ele, para quem, sabe, eu sou técnico em radiologia, para quem conhece da saúde também, entende que radiograficamente a gente percebe ele
hoje, vou te dar um diagnóstico da cabeça dele. Ele perdeu massa encefálica, né? Ele tem os ventrículos dilatados, né? Que a hidrocefalia ainda se apresenta no cérebro dele. Ou seja, esses ventrículos dilataram com líquido e aumentaram esse espaço, né? No entanto, além disso, ele teve uma lesão no nervo óptico, que era o que dizia que ele não ia enxergar, tanto que nós fizemos exames oftalmo e o médico olha para o exame e diz, esse rapaz não está enxergando. Ele me pergunta, como é que tu enxerga, cara? Aí, Eu só falo, Deus, mano, aí ele falou, não, vamos fazer de novo o exame porque a máquina está quebrada. eu tô indo para 4 consultas. E aí, então, Ele está tentando acreditar. E aí, o que a gente está fazendo agora? É claro que eu dizia, o Alex está normal, está fazendo. Não. O que a gente está encontrando? Ele está fazendo uma consulta com um neuropsicólogo para a gente encontrar, sabe, detalhes, coisas, porque a memória dele está ok, a memória passada, a memória presente, de aquela instantânea, está ok, né? Cognição, o Alex tem sua cognição, né? Seus movimentos físicos todos ativos, ou seja, se eu puder, e eu falo isso com toda a certeza, pode olhar o aspecto físico aqui, alguma coisa, mas a gente pode afirmar com toda a certeza, Aleph tá sem sequelas, cara. É extraordinário. Com toda essa falta de confiança, vamos dizer assim, de que tu recuperaria 100%, o que foi que te deu força, assim, para dizer assim, não, pô, eu vou levantar essa cadeira de roda, eu vou fazer o que tiver de ser feito, eu vou voltar a andar. Já que eu consigo lembrar de tudo, minha memória tá boa, minha visão tá boa, minha fala tá boa, a movimentação, o andar é só o tempo. Então, o que te motivou, assim, a fazer o negócio acontecer mesmo? Foi eu realmente me reconciliar e voltar para os caminhos do Senhor. E entregando ali, sempre tinha respostas positivas. Dia após dia acordava melhor. E o trabalho que a gente fez, né, filho, justamente um trabalho que a gente fez junto com ele, sabe, que é de estar próximo, sabe? A gente procurar estar próximo dele. Eu acho que por isso que eu falo assim que o Alex talvez ele ainda não tenha tido, né, não tenha assimilado a grandeza do fato, porque mesmo que quando ele acorda, né, no primeiro momento, mesmo que os olhos dele estivessem abertos, a consciência dele não tinha voltado, sabe? A consciência de saber onde ele está e tudo mais. Então, cada dia foi um ganho específico para ele, né? Que começa então a produzir um som para falar, ainda com a traqueostomia, ainda sendo fechando, começa então a ter força de mobilidade para andar, de se movimentar, sabe? Porque a resposta neurológica ela estava ativa, só que é como se tivesse tudo misturado e para onde que eu vou mandar energia? Para a mão, para o braço, tudo mais. Então, agora, ele trabalhou bastante para isso, sabe? Ele trabalhou bastante para que ele pudesse chegar a isso, fazendo os exercícios, fazendo as atividades, né? Quando eu comecei a andar, dia após dia eu ia correndo lá. Correndo não, eu comecei só caminhando. Depois fui correndo, aumentando. Comecei a treinar, academia, lá no meu antigo clube. Só melhora dia após dia também. E é muito interessante fazer menção, Alex, do apoio que a gente teve, sabe? É claro que eu atribuo um milagre sobrenatural a Deus. Porque a Deus é a vida. Né? Eu falei para o médico o seguinte, doutor, só não desista do meu filho, sabe? Só não desista do meu filho, faça o seu melhor aí. A parte da vida é Deus. Do milagre, do sobrenatural, quando a medicina não puder entrar, Deus entra. Eu sempre falei isso para o médico. A partir disso, eu rindo aqui e eu quero agradecer mais uma vez a equipe do SAMU que atendeu rapidamente, sabe? O médico que tudo Deus planejou, o médico fez a cirurgia também de primeiro momento lá, sabe? Ele na verdade, ele passou por 3 cirurgias, né? Então, ele teve logo em seguida, ele teve a meningite, né? Que é uma inflamação que ele fez fístula, cara. Depois de um mês, ele estava em casa. Quando ia completar um mês, ele fez uma fístula, começou a sair um líquido na cabeça dele, a gente volta para o hospital.
foi mais uma situação, porque É a como gente se fosse conta no contexto todo. é como se fosse um pesadelo, será, A gente achava que tá tudo bem, aí cara. do Aí, nada, do nada dá uma febre, ele já tava caminhando, já tava falando, já tava encontrando os amigos aí, inflamação, sabe? A gente chega em casa, lá no hospital, ele já desfalecido, e aí mais uma intervenção cirúrgica, né? E mais os médicos fazendo também a intervenção. Aí fica mais um mês no hospital. Por isso que eu falo, foram três momentos, né? Esse momento mais crucial, um outro momento que foi a infecção, ele fez uma fístula, né? E teve a cirurgia. E o segundo momento, que já foi no outro hospital, no Getúlio Vargas, que já foi já para colocar prótese, mas a ideia ali no momento seria para fazer a colocação de uma válvula, só para você ter uma ideia. A indicação que ele saiu do João Lúcio para o hospital Getúlio Vargas foi para colocar a válvula para hidrocefalia, né? A DVP. Só que chegando lá, os médicos, graças a Deus, olharam e disseram: não, vamos aguardar um pouco. Aí fizeram só a intervenção, não colocaram a válvula, e a gente sempre, como eu sempre colocava lá compartilhando com as pessoas, cada vitória, mexeu um braço, glória a Deus, vamos orar. Abriu o olho, bora orar, entendeu? Sabe? sim, sim. Cada vitória sendo conquistada mesmo na fé ali. E como é que diferencia o bombeiro militar e o pai, né? O bombeiro militar é aquele cara que vai ter que ter um sangue frio ali para lidar com aquela situação. Ele não pode levar aquilo pro pessoal, mas nós temos o pai, cara. Então, como foi lidar com essa situação? O bombeiro Abias e o pai Abias. Uhum. Tá, cara, isso aí realmente. Deus me deu, vou pensar assim, Deus me deu uma missão nessa terra, sabe? Eu falo que como bombeiro, hoje Deus me deu uma missão no serviço de capelania, que é um serviço de trabalhar com dor. Eu trabalho com sofrimento muitas vezes. Mas eu sou ser humano, né? E nesse momento me pegou. Na minha família, de uma certa forma, eu também sou visto como essa pessoa que é a instrutora, que passa as informações, que sabe estar lá como suporte, e também tenho esse papel, sabe, como coluna ali da minha família. Só que eu também sou ser humano. E aí, sempre nas informações, eu pegava do médico, via meu filho naquela situação, e como eu conheço das imagens, como o médico falava uma coisa, eu tentava passar já diferente para minha esposa, para as pessoas, entendeu? Para tirar um pouquinho a dor, e eu segurava esse impacto. Como que eu lidava com isso, cara? Tinha dia, vou falar para você, tinha dia que eu ia para dentro do meu carro e eu gritava sozinho lá, sabe? E eu chorava sozinho, e eu gritava lá, sabe? Eu me trancava lá no carro e gritava, e eu chorava e falava com Deus e dizia: Senhor, tá pesado. Eu acho que aqui é o momento, sabe quando a gente pega aquele grito e a gente se esvazia? Aí eu, depois de um tempo, eu respirava, limpava os olhos, e aí eu voltava para a realidade, sabe, cara? Eu voltava para falar com a minha esposa, voltava para falar com as pessoas e dizer: tá tudo bem, vai ficar bem. Tu não podia transparecer aquilo para as pessoas, porque elas esperavam de ti a segurança que elas não estavam tendo naquele momento. E se tu desabasse também ali, ia ficar. De uma certa forma é isso, sabe? Eu me via muito nessa posição, tanto que eu conduzia as orações lá, sabe? Eu trazia essa fé, e eu acho que isso também eu não vejo como uma fuga, mas eu vejo como um posicionamento, sabe? Um posicionamento de fé mesmo, porque o que eu falava para Deus era assim: se acontecer do meu filho voltar, foi feita a vontade de Deus. Se ele não voltar, foi cumprindo o propósito. Então eu já me preparava de uma certa forma para a vontade de Deus. Só que eu queria, eu clamava, eu buscava o que tinha que fazer, falava com um amigo, com um médico, sabe? E eu penso que a fé é assim. A fé, ela é ação. Você está buscando aqui, está agindo, sabe? Quem tem que falar? Porque Deus tem instrumentos para usar. A gente muitas Sim, vezes fica orando e diz: Senhor, manda ele lá do céu. Mas a gente já tem aqui os anjos de Deus que Deus manda, sabe? Pessoas que vão estar ali. E aí a gente vai fazendo aqui, dizendo: Senhor, abre a porta e direciona. Então, assim, literalmente o que aconteceu foi isso. Eu chorei, eu gritei, sabe? Eu me esvaziei. E eu falo sempre para as pessoas quando passam por situações assim, sabe? Se esvazie, chore e sofra com intensidade, sabe? Mas se esvazie, porque a saúde mental, e entrando nesse contexto, ela na verdade não é se encher.
Você não está precisando se encher, você está precisando se esvaziar, entendeu? Então grite, chore, sabe? Deixe para fora isso, para que passando você possa ser preenchido. E aproveitando essa deixa, a gente está no Setembro Amarelo, né? Esse mês ele é muito emblemático, né? Para lembrar, conscientizar as pessoas sobre os Prevenção ao altos índices de suicídio, realmente. Então, e eu vejo que nem todo mundo teria o controle emocional que você tem. Muitas pessoas poderiam dizer, Deus, eu não aguento essa carga. Isso aqui não é para mim, eu não aguento. E aí ele vai buscar essa forma de aliviar essa dor, tentando tirar a própria vida. Então, é esse o exemplo que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como lidar com esse tipo de situação quando você acha que não suporta. Uhum. Isso é muito interessante. E esse mês ele é muito propício para falar sobre isso, sabe? E eu tenho passado em vários lugares, através de palestras, falando sobre isso. Sobre o fato de você ter um propósito. A gente chama isso de sentido para a vida. Quando você encontra o sentido para a vida, e esse sentido ele é transcendente, está numa subjetividade, ele não está nas coisas concretas. O sentido da vida ele não pode estar no filho, o sentido da vida não pode estar na esposa, o sentido da vida não pode estar na casa, no carro, na conta bancária. Ele precisa estar em propósito, ele precisa ser transcendido para que você então possa se aliviar, sabe por quê? E aí, falando dentro do nosso contexto bombeiro, a gente precisa estar ancorado, né? A gente não pode ficar solto. E as ancoragens nossas, elas muitas vezes elas se perdem. Você tem uma ancoragem na família, você pode de repente perder, né? Você tem ancoragem nos amigos, de repente você pode perder. Você tem ancoragem no casamento e muitas vezes pode perder. Tem ancoragem no dinheiro e muitas vezes pode perder. Mas existe uma ancoragem, que é a ancoragem transcendente, divina, que é a fé. Essa está firme, ela está conectada. E ela faz com que as outras se restaurem. Então eu penso assim, se eu puder direcionar e aconselhar as pessoas sempre, mantenha suas ancoragens ativas, sabe? Seus núcleos de apoio, seus fatores de segurança, a gente fala na abordagem técnica, os seus fatores de segurança, sabe? Como que está a tua família? O Setembro Amarelo é um convite a gente olhar para dentro, sabe? Olhar para nós mesmos e dizer como que tá as minhas ancoragens, como que tá a minha casa, como que tá meus relacionamentos sociais. Será que eu posso olhar para minha mão assim, e contar nos dedos pelo menos 5 pessoas que se eu tiver num período de crise, em um momento de dor, eu tenho com quem ligar, com quem falar? Isso é uma pergunta interessante. Sim. Será que eu tenho pelo menos uma pessoa que é um número de confiança que eu digo, eu posso ligar de madrugada, a hora que for, para me atender? E isso aconteceu comigo. Sabe por quê? Porque eu tinha muitos amigos, minha família, sabe? Além de ter Deus, por isso que foi importante a presença das pessoas ali, sabe, Felipe? Porque a gente se sentiu amparado, acolhido nas redes sociais, as pessoas dizendo, olha, estamos orando, estamos com você. E isso fortaleceu, cara. E muita gente se sente só. Chega nesse período, é o período da gente olhar para dentro, para a gente ver se a gente está só. Porque a gente tem que entender que tem como pedir ajuda. Esse é o momento de pedir ajuda, quando você está se sentindo só. Não é o momento de se fechar, é o momento de pedir socorro. Como é que está sendo feitas as ações? O CBMAN, ele tem feito, você falou que deu uma palestra Defesa na Civil Defesa hoje. Civil hoje, né? Então vocês têm uma programação para você fazer, para vocês ir nos postos, enfim, visitar as bases para ver como é que está essa parte emocional dos militares. Então, como é que está sendo organizado Mês de setembro. esse mês de setembro? É esse evento, né? Aham. Evento seria? Não. Vamos com uma campanha, É né? essa campanha, É. isso, essa campanha. Bem, falando particularmente do Bombeiro Militar do Amazonas, né, do CBMAN, e a gente tem um trabalho ali na Diretoria de Saúde, juntamente com o Serviço Social, que nós começamos, nesses primeiros dias de setembro, nós fizemos visita em todos os setores do QCG, fazendo rodas de conversa,
sabe? Foi o serviço social, a capelania e a equipe da fisioterapia, né? Sargento Eliene fez um trabalho muito bom com a gente, Tenente Meinick. E aí nós fizemos as rodas de conversas nos setores, né? Conversando com os nossos militares. Na verdade, assim, ouvindo os nossos militares. Porque hoje nós não precisamos é ouvir. E aí foi muito interessante esse período. Nós visitamos no QCG todos os setores, nós fechamos no QCG. E agora nós temos um cronograma para um evento que vai acontecer, se eu não me engano, dia 8. Porque como eu entrei de férias, a tenente também entrou de férias, nós vamos ter um evento macro lá no comando, que nós vamos chamar todos os postos, e a partir de então nós vamos também fazer visita nos outros postos demais. Ano passado eu consegui fazer, né? E aí eu sento, converso e é muito bom esse momento. Vai ser uma caravana de ação e de assistência. Da diretoria de saúde. E deixa eu te fazer uma pergunta. Fez a roda de conversa, né? Trocou ali um bate-papo, identificou-se ali uma pessoa que realmente ela está apresentando tá com todas as caras, todas as características de alguém que está precisando de ajuda. Como é feito esse acolhimento? Ele é individualizado? Vocês trazem esse cidadão, esse indivíduo, para uma conversa mais particular, para tentar entender? Como é que é feita isso? Isso é legal que você tocou, porque o que acontece? A roda de conversa é justamente o start para se falar, sabe? Para movimentar, para dizer, poxa, tem alguém preocupado, porque muitas vezes do nosso lado tem alguém que está em sofrimento e não se vê condições de falar. E nessas rodas de conversa surgem justamente isso. O que a gente pensa? A saúde mental, ela não é ela não tem uma área específica de domínio. A saúde mental, ela é multifacetada. Então, as pessoas podem ter um adoecimento depressivo, um entristecimento profundo, ou uma ansiedade, ou qualquer outro transtorno mental, por situações diversas. É situação familiar, é um divórcio, é um endividamento, é um problema lá do passado que não é resolvido. São várias situações que podem trazer esse adoecimento. Ou seja, a partir desse acolhimento, e aí você faz na verdade, um acolhimento e uma visão holística da situação. Quais os fatores que podem estar desencadeando isso? E aí precisa ser um acompanhamento individual. Caso necessário, alguma intervenção mais imediata, precisa entrar com a psiquiatria, entendeu? Para uma intervenção imediata. Depois ele tem que passar para o serviço da psicologia, para que ele seja acompanhado em terapia. A capelania também entra com auxílio espiritual, com assistência espiritual, com apoio espiritual, sabe? O serviço social é muito importante, porque às vezes é o desarranjo social que está provocando isso. A saúde física, um médico, sabe, é muito importante, porque às vezes o problema é falta de hormônio, às vezes é um desequilíbrio na homeostase do cidadão e ele diz, eu estou doente da mente. Mas por isso que eu estou falando, é um conjunto de coisas. E sem contar que é na coletividade que você começa a perceber que você não é um ser extraterrestre, que as coisas acontecem e pode acontecer com você. De repente você começa a dizer assim, ó, eu estou passando pelo problema tal, eu estou passando pelo problema tal, eu estou passando pelo problema tal. Aí o outro começa a pensar, mas eu pensei que isso era normal. Ah, mas isso não é normal, isso é um problema. Então eu preciso de um acompanhamento, eu preciso entender isso aqui, porque eu convivo com isso, eu convivo com essa agressão como se fosse uma coisa natural, e ela não é natural, então ela é um problema, e é aí que eu entendo essa parte da roda de conversa do macro, para que você explane os problemas, e a partir daí você consiga identificar aquelas pessoas que começam a expressar que aquilo ali não está normal comigo. Alguma coisa está acontecendo aqui e eu achei que era normal, mas não é. Né? Não seria mais ou menos isso? Perfeito, é justamente isso. E também a pessoa se vê num problema que achava que só acontece na casa dela. Né? Não, isso só acontece comigo. E quando a gente passa nessa socialização, ela também ameniza um pouquinho da dor. Porque um outro diz que tem um problema que é semelhante ao meu.
Isso quer dizer que eu não tô só, entendeu? É uma faca de dois gumes, né? Justamente. É dos dois lados, sabe? Assim como eu vejo o problema do outro e digo, poxa, peraí, eu achava que era só eu que estava com esse sofrimento. Então, a gente passa a entender que todos nós somos seres humanos. Sim. Essa é a grande chave, humanizar-se. E aí vem um pouco aqui, me permita falar do nosso meio militar, que é difícil para muitos humanizar-se. Muitos estão vinculados às suas patentes, suas altas patentes, seu alto posto, sabe? Aquele homem bombeiro militar, pronto para resolver tudo. No entanto, é um homem. E não necessariamente precisa ser o alto, basta que ele esteja Não, é acima de um outro. do processo Ele natural. ele já se sente como se ele fosse o ser iluminado superior, né? Então, realmente isso acontece muito. E isso tem cunho cultural, sabe? Muitas vezes o homem é um mais difícil, porque desde cedo a gente fala para o menino assim, falava, não chora, porque tu é homem, rapaz, homem não chora. E aí já vem essa cultura de não, eu tenho que aguentar meu sofrimento aqui, sabe? E aí, se você for buscar dados estatísticos, o homem é o mais efetivo no suicídio, sabe? Porque muitas vezes, para não falar para o amigo, para não falar para a esposa, para não falar para as pessoas o que vão pensar de mim se eu falar que eu tenho esse problema. E ele prefere, então, eliminar o seu problema, e eliminando o seu problema, infelizmente, a alternativa é tirar, muitas vezes, sua própria vida, né? E aí entra um ponto muito importante, sabe? Olhar para dentro e dizer, eu sou ser humano. Peraí, será que não é tempo para me dar uma parada e ver o que está acontecendo comigo mesmo e buscar ajuda? E o Setembro Amarelo é para isso. E a família, né? A família, ela tem esse papel, ela tem essa capacidade de intervir. Não tem ninguém, e tu pode ter certeza disso que eu estou falando com 1000% de certeza, que não vai ter ninguém que vai querer mais o teu bem do que teu pai e tua mãe, né? Não vai ter, e é ruim porque pro adolescente, como o Aleph mesmo falou, as coisas fáceis, as coisas divertidas, as coisas doces, elas são atraentes. Ninguém gosta de remédio amargo. A pessoa gosta de coisas doces. E as coisas doces, elas normalmente são as que vão fazer mais mal. Então, quem é que vai ficar responsável por falar as palavras amargas, mas aquelas que realmente têm que ser ouvidas? É o pai e a mãe. E você tem que entender isso aí. E é interessante, Alex, tu falar um pouco assim até para os jovens, porque você tem a linguagem para tocar nos jovens, né? Jovens da tua idade, que é um índice muito alto de jovens depressivos, ansiosos, e muitas vezes acham que a vida não pode ir para lugar nenhum. Fala aí A pra base gente. familiar é crucial para o jovem, ou até para adulto mesmo. O que teu pai, tua mãe falam, não é só porque ela acha uma coisa, porque tem experiência de vida. Eu, por exemplo, não dava ouvido, pensava que sabia mais, não soube, precisei quebrar a cara para aprender. Então não precisa você quebrar a cara ou fazer algo, acontecer algo para você aprender. Não precisa disso. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, para te deixar um pouquinho mais calmo, que isso não é uma coisa específica de você. Não, sim, com certeza. Eu já fui jovem, pô, eu já fiz minhas Não, é besteiras. o que eu falo sempre. O Abílio já foi jovem, já fez as sim, besteiras. sim. O que você tem que ter é uma boa temperância, Sim. né? Você tem que entender até onde Você pode ir. você pode ir, você se arriscar. Sim. Equilíbrio é a palavra. É sabe? equilíbrio, é isso. Equilíbrio nas coisas é a palavra. Só que é difícil para quem. E a gente sabe, porque aí entra a questão da neurociência, que a adrenalina ela nos move para o perigo. Porque é bom, eu quero sentir novamente, entendeu? Essa adrenalina injetada no corpo, ela move os neurotransmissores e te coloca ali uma posição de querer mais. Quando você estava no curso de formação e eu tive a honra de ser um dos instrutores também de atendimento pré-hospitalar, você já sabia que a instituição tinha o serviço de capelania, que tinha ali uma obra que seria uma possibilidade, porque onde é que eu quero chegar?
O CBMAN, ele tem várias especialidades. Ele tem especialista em salvamento em altura, especialista em salvamento aquático, mergulho, especialista em atendimento pré-hospitalar, mas ele não tinha, e eu digo isso por experiência própria mesmo, ele não tinha especialista em pessoas que salvassem vidas, né? Às vezes uma simples palavra salva vidas. Alguém que está passando por um momento de dificuldade, ele ouve aquela palavra de fé, de esperança, e a gente não tinha isso. E eu não lembro se foi o Coronel Alexandre que instituiu a capelania, eu não lembro. Salvo me engano, a capelania ela vem da época do Coronel Fernando Sérgio, que era o comandante-geral da época, e o Coronel Alexandre abraçou após a conclusão, né? Teve a mudança de comando, e o Coronel Alexandre, hoje chefe do Estado-Maior-Geral, ele abraçou, né? Por ser uma pessoa ali que é muito espiritualizado também, né? Ele gosta de trabalhar com essa parte da fé, né? Trabalhar com as pessoas. E eu queria saber realmente isso. Lá no curso, quando você soube que teve a capelania, os olhos já brilhou assim, e disse, é aí que eu quero. Olha, Felipe, você me dá uma oportunidade de falar algo bem interessante, porque, na verdade, o trabalho, né, que eu executo, que hoje no Corpo de Bombeiros eu falo que eu não trabalho mais, é a minha missão. Eu vou lá todos os dias cumprir uma missão que eu fazia fora, né? Eu sempre, já há mais de 15 anos que eu sou pastor, que eu cuido de pessoas, que eu exerço essa função. E Deus me dá uma oportunidade em 2020, depois de 11 anos, sabe, de ser chamado para o Corpo de Bombeiros. Dá até um podcast para eu contar essa história, porque o que me levou a assumir o bombeiro foi justamente uma outra situação que aconteceu com meu irmão. Eu tinha um negócio, né? Eu tinha uma empresa, e eu já era funcionário da prefeitura do estado, né? E tinha uma empresa ao mesmo tempo. Só que eu passei por 3 assaltos, e um desses assaltos, meu irmão pegou um tiro na cabeça, cara. Caramba, Ei, eu não sabia dessa só não. por isso que eu tô Não. falando, a gente já entra numa outra história. Aleph tava lá, olha, eu falei na igreja ontem que pô, eu tenho 2 milagres neurológicos lá na minha família. Eu digo, Deus, está bom já desses milagres, eu não quero mais passar por isso. Nós passamos por um assalto, meu irmão foi atingido na cabeça, a gente estava de joelhos, e o cara atirou na cabeça dele, aqui, e o tiro saiu aqui, cara. E o Aleph presente, minha esposa presente, todo mundo. Jorrando sangue. Ei, 2019 isso. Metade de Sem 2019. nenhum conhecimento de primeiros socorros ainda na época. Nada ainda. Aí, olha só. Vamos entrar nessa parte aí, rapidinho? Pode. Cara, nessa hora, eu tomei uma atitude, sabe? Que eu só vi aquilo, eu não acreditei. O cara atirou na minha frente ali, assalto. A gente não reagiu, a gente estava de joelho, sabe? De joelho lá. O cara atirou. Eu abracei o meu irmão, eu corri para abraçar meu irmão, e eu vi que ele não caiu, né? E começou a jorrar sangue na cabeça dele, do nariz e da boca dele. Cara, eu tive impulsionado ali, eu digo, não vou esperar SAMU, não. Bora comigo, bora. Eu peguei, abracei ele e ele foi andando comigo. E aí eu botei ele dentro do carro. Meu irmão, e toquei ali dos franceses pro 28. E aí foi buzinando e os carros abrindo. Eu encontrei os motoqueiros e dizendo, ei, abre o trânsito, pelo amor de Deus, a cabeça de fora aqui. Meu irmão tá atirado. Eu peguei um casaco da minha filha, mandei ele enrolar no pescoço, prender o pescoço aqui. Eu digo, cara, segura aí. E aí fui, me mandei. Mano, cheguei lá no 28, entrei a porta dentro, entreguei ele lá e começamos um drama. Oração, entregando a Deus. Para você ver como é que é. Foi o primeiro circuito que se repetiu anos depois com o Aleph. Eu já passei por essa experiência. E aí, meu amigo, meu irmão, para quem quiser conhecer o Abimael, lá próximo do BBE, ali naquela oficina, tá lá trabalhando sem uma sequela. O tiro entrou aqui, saiu aqui e não tem nenhuma sequela. Tá. Só que eu entendi com isso de que eu tinha que ter um propósito. Aí entra na questão do Setembro Amarelo e tudo mais, como que eu criei um propósito para minha vida. Eu digo, cara, meu propósito não é de conquista.
Não é de conquistar coisas materiais. Meu Deus não quer isso para mim, porque é como se Deus tivesse dito, olha, sai daqui porque no próximo pode ser contigo, né? E aí foi quando o bombeiro me chama logo em seguida. E aí eu já fui com isso, digo, olha, propósito, Deus quer me levar para o bombeiro, vai ser isso. Eu vou ser testemunha lá dele. E olha o que acontece, Felipe. Na pandemia, era a época da pandemia. Sabe por que nós fomos chamados? Para abrir o Hospital Newton Lins. Sim, eu lembro. Sabe o que eu fazia lá? Eu fiquei no serviço social. Eu falei com a diretora, toda sexta-feira eu visitava todos os leitos da pandemia. Todos os leitos do Hospital Newton Lins. A pandemia nativa, as pessoas se protegendo, só que as pessoas estavam sem famílias, elas estavam sem alguém para conversar e todo mundo com medo. Foi aquela época que não podia nem ir pro velório, né? Não podia ir pro velório. Muito menos pro enterro. Então eu abordava juntamente com o serviço social e eu já comecei a trabalhar ali. Porque eu trabalhava com o serviço social de apoio, que era justamente só para abrir o container, para as pessoas entrarem, só para reconhecer. Um trabalho doloroso. Sim. Só que aí, na sexta-feira, era o dia que eu tirava, e eu falei com a tenente de serviço social, falei com a tenente que era diretora na época, e aí eu falei com ela para que a gente fizesse um trabalho de visita. Todo leito eu ia lá, de um por um, sabe? Orava com eles, abraçava aqueles que podiam ser abraçados, e entrava nas UTIs, e orava pelos médicos, e orava pelos enfermeiros, sabe? E eu fiz esse trabalho durante o período da pandemia toda. Chegou a pegar a Covid? Não peguei, mas minha esposa pegou. Eu acredito que eu levava para casa. E muito ela pegou. É incrível, né, cara? Porque Ela pegou 3 vezes. é incrível porque o senhor estava lá em contato direto, Direto. né? Com paciente grave de UTI, e aquela proteção básica, claro que tinha, mas eu ia em todos os leitos. Toda sexta-feira eu fazia essa visita. E não necessariamente ela pegou de você, de repente o vírus estava espalhado aí mundialmente. Eu acredito no cuidado de Deus, como eu falo, eu acredito no cuidado de Deus, né? E me permitiu isso. Uma oportunidade, sabe, maravilhosa. Pronto. Aí depois fomos para a formação. E na formação, como eu falei, eu estou cumprindo uma missão. E aí eu começo, já reuni os meus irmãos lá, todo de manhã a gente orava com eles, dá aqui até um fogo aqui para os dinamarcas aqui da nossa formação, né, do curso de cabos, né, e já parabenizando você também como nosso instrutor e todos os nossos instrutores aí, né, e aí a gente passa agora a sempre ter as palavras de encorajamento, porque durante o curso de formação, você sabe, né, o pessoal dá uma pegada, uma puxada, né, uma forçada ali, e a gente está entrando... tá forjando o militar, E aí eu falava sobre isso, de cara, vamos aguentar isso aí. Muitos, não, vou desistir e tal. E sabe que quer bater no instrutor e tal. Então a gente vai lá, bora acalmar, cara, e tá fazendo aí o papel dele. E depois se torna tudo amigo, né? Tudo companheiro. Eu particularmente sou conhecido como acho que sou o único instrutor que não faz pagar flexão. Comigo paga reflexão, né? Tipo, eu boto o cara para estudar mais, alguma coisa assim. Ou então eu sempre levo agora para minhas instruções um tórax de RCP. Aí quando o cara tá querendo dar uma torada, querendo dar uma cochilada, eu falo, paga 10. Só que o cara tá tão acostumado a pagar flexão que ele já cai para flexão. Eu digo, não, ei, calma, não é flexão não. É 10 compressões. Aí agora eles já sabem já que vacilou, são 10 compressões, não são flexões. Pois é, então é esse período. Aí, durante o curso de formação, a gente fez ali no QCG, ali, o nosso pelotão, junto com os oficiais, estavam formando. E aí, nesse período, o subtenente Gleber, com na época, Sargento Porto, ele sempre fazia um momento de oração ali, sabe? Eu digo, rapaz, esse negócio tá aí. Eu vou chegar, eu vou começar a fazer esse trabalho aqui. E aí, meu coração já foi voltando para aquilo, né? E aí o curso foi passando e tal, e eu já fui lá com eles lá na capela, né? Conversei com eles, meu irmão, como é que é o trabalho aqui? Não, a gente faz assim, um trabalho de assistência e tal, de pronto, é perfeito. É para isso que Deus me trouxe para cá. E fazendo justiça também, eu não posso deixar de citar o Sargento Porto. Eu acredito que ele já deva ser até tenente na reserva. Ele está na reserva? Parece que agora ele foi para a reserva. Ele foi uma das pessoas, assim, um dos entusiastas ali da capelania. E é bom você citar sobre isso, porque aquele serviço ali, ele foi um serviço braçal
e desbravador. Eu honro muito esses, né, que nos antecederam, porque eles construíram ali, né, dando o serviço, muitos militares, independente até de religião ali, eles Sim. davam serviço, davam dinheiro, sabe, investiu, pessoas foram, e aquela capela ela foi construída ali com o dinheiro, não foi dinheiro público, foi dinheiro dos próprios militares ali. Ali foi idealizado inicialmente pelo Coronel Fernando Sérgio, Pois é, ele né? cedeu ao terreno, né? Porque a história é a seguinte: ele cedeu o terreno e disse, ó, pode construir. Aí eles É, foram movendo é isso, para fazer. seria isso mais ou Foi, menos, é. foi. Eu lembro que na época tinha ali era um espaço ocioso ali que ficavam viaturas Uhum. estacionadas ali, viatura quebrada, e tinha aquele espaço ali. Aí eu não lembro se foi o sargento da época Porto que pediu, ó, tem como ceder esse espaçozinho aí para a gente fazer um templo para gente. Eles se reuniam, né, ali de oração, eles faziam oração debaixo daquele jambeiro ali, diz que aquele jambeiro lá, teve um até que morreu de tanto problema que eles colocavam lá, sabe? E aí eles oravam debaixo daquelas mangueiras Todas lá, as energias iam né? para E deixavam lá. ela E absorvia, a né? planta, sabe que ela absorve, né? É, Vai lá, era choro e tal, a planta não aguentou, né? Aí depois veio, depois do Coronel Fernando Sérgio, veio o Coronel Danísio. Coronel Isso, aí o Danísio? Coronel Danilo trouxe também, né, uma força juntamente com o Coronel Ruas, que era o chefe do Estado-Maior. Sim. E aí ele traz agora o Sargento Porto lá pro gabinete, né, do chefe do Estado-Maior e disponibiliza ele também com o subtenente. Porque é bom explicar o seguinte: o Corpo de Bombeiros ele não tem regulamentado, né, em lei a função capelão. Eu não sou capelão, né, porque nós não temos. O capelão ele é um oficial, ele é feito por concurso e nós não temos lei ainda para isso. A capelania ela é um serviço institucionalizado internamente através de portaria e a gente faz jus agora pelo Coronel Muniz, juntamente com o Coronel Alexandre agora, né? Nós construímos uma portaria e essa portaria foi publicada oficializando ali internamente o serviço de capelania. Então, há um responsável pela capelania, que sou eu que trabalho na capelania, né? No entanto, eu sigo meu expediente normal, né? Eu cumpro o meu expediente, as minhas atividades, eu tiro meus serviços, né? Eu estou envolvido nos serviços normais, né? Do bombeiro militar. Além disso, né? Eu faço o serviço da capelania. Então era isso que eu queria entender. Eu achei que o senhor tinha ficado exclusivamente a cargo ali de trabalhar essa parte espiritual. Então, essa parte espiritual, ela é um a mais. É como se fosse uma missão. Hoje eu É. sou lotado no gabinete do chefe do Estado-Maior, né? Mas eu tô apto ao serviço, né? Eu faço serviço Ou seja, o senhor da CACG, tiro o serviço de guarda, tá de eu tô de prontidão. prontidão, eu tô pronto ali, né? E a capelania de assistência, né? É claro que eu tenho o apoio do comando, né? A qual, mais uma vez, eu agradeço ao Coronel Muniz, que dá, juntamente com o Coronel Alexandre, a liberdade para que eu possa fazer minhas visitas, para que eu possa ir nos setores, para que eu possa atender lá na capela, né? Eu falo para os nossos militares. E olha só como é interessante, o nosso BG, para quem lê o nosso BG, e eu comento isso, tá lá todos os dias, tem uma mensagem lá, A mensagem né? ecumênica. Mensagem ecumênica, é uma mensagem que Eu ela não é vejo isso. direcionada, mas é uma mensagem lá importante, falando sobre espiritualidade, sabe? E lá embaixo tem meu número, porque eu disponibilizo, e por isso que eu falo que não é mais trabalho, eu fico 24 horas, na verdade, com o celular aqui. E eu já atendi tanta gente, sabe, militares que me ligam, né, com problemas. Todos nós temos problemas que muitas vezes eles só querem falar, sabe? E aí é aí que entra a questão da disponibilidade de ouvir. E aí eu entendo isso como eu não preciso de cega, eu não preciso. Minha missão que eu fazia antes, Ah, entendeu? E foi sim. o que Deus me colocou, me chamou, cara, para fazer. E aí o que eu fiz de ferramenta? Eu vendo essa necessidade, eu busquei fazer cursos, né? Fiz pós-graduação, né, em mediação e conciliação de conflitos, justamente porque eu lido muito com conflitos, né, familiares. Estou concluindo agora a psicologia, né? Eu já estou já no 9º período da psicologia também. Fiz um curso de terapeuta, com o qual eu aplico, e fiz o abordador técnico atentante de suicídio pelo CBMAN. Então, essas ferramentas que eu estou me municiando para o trabalho
com a saúde mental. Uma pergunta que eu preciso fazer também é quando tem esses casos de ocorrência com tentante, ali na ponte, enfim, a gente vê muito isso acontecer em antenas dessas torres de telefonia. O sistema, o grupamento, vocês têm um grupo? Na, Seria chamado de grupamento ou um é, grupo de assistência psicossocial? na verdade, o que aconteceu foi, o CBMAN, ele formou vários abordadores, principalmente na época que foi formado, né, veio o Major Diógenes, que na época era Major, hoje é Coronel Diógenes, né, que é uma pessoa que ele é, digamos assim, o papa no meio dos abordadores, porque ele é o promotor dessa ferramenta de abordagem técnica, ele é o criador, o elaborador, enfim, e também o aplicador aqui. E o CBMAN formou principalmente os comandantes de socorros da época, né? Então nós temos um grupo de militares formados que estão nas guarnições, entendeu? Não existe um serviço próprio. É como se fosse uma especialidade em altura, uma especialidade, né, em veicular, né? E aí eles estão nas guarnições e essa pessoa ela é direcionada, no caso de uma equipe ir para abordagem. Quem tem o curso de abordagem técnica humanizada é a pessoa apta ao primeiro atendimento. A primeira viatura que chegou lá, nós temos ali os combatentes, supondo que não tenha na equipe ali alguém que tenha essa expertise, essa formação como um abordador. Nesse caso aí, o recomendado seria chamar um especialista, que no caso não são todos os comandantes de socorro que têm a especialidade. Alguns da época tinham, mas hoje já não são os mesmos. Então é acionado a equipe? Como é que é feito isso? O comandante de socorro ele tem a habilidade de buscar na rede tendo o abordador. No entanto, chegou uma equipe lá, alguém vai fazer o que nós chamamos de formar vínculo, né? Às vezes já tem até um policial militar que às vezes já chegou lá, sabe? Que já está buscando um diálogo. É por isso que é interessante quanto mais gente ser formado, porque o curso de abordagem ao tentante é um curso que ele não é seleto, digamos assim, para ter só um grupo restrito. O ideal é que todos tenham, sabe? Porque é para o dia a dia, é para a vida. Então, quando se chega numa ocorrência dessa, é muito interessante que alguém tenha a sensibilidade de lidar com o outro, né? Porque o que acontece geralmente numa ocorrência dessa? É os críticos, né? É aquele que, sai daí, rapaz, tu ganhou foi chifre, não foi asa, né? Começa então a ter aquele, sai daí, seu doido, te joga logo e tal. Então, é interessante que alguém chegue para fazer esse vínculo, entendeu? E a partir de então, se ele tiver técnica, é o essencial para que a técnica te proporcione um atendimento humanizado. Que antes, não tendo isso, o que era? Era agarrar e tirar, né? Era uma tentativa ou erro, porque de uma certa forma, né, a atividade tática de tirar a pessoa do suicídio, ela era muito arriscada, porque ela colocava também o bombeiro na situação de provocador, porque quem está lá está se sentindo ameaçado também. Então, quanto mais você avança em uma área de segurança daquela pessoa e ela diz não vem e você segue, você está provocando aquela pessoa para que ela tome aquela situação de impulso que a gente chama. Entendeu? Eu não tive, infelizmente, eu não tive durante o meu curso de formação de soldado, mas eu já percebi que essas turmas de novos soldados, eles estão tendo dentro da matéria de atendimento pré-hospitalar essa parte de abordagem ao suicídio. Eu Perfeito. lembro que Eu passei com eles, Tenente Camargo, é o instrutor isso. dessa matéria, e eu estava com ele, né, presente nessa instrução com os soldados. E ali a gente já dá uma noção para que eles possam compreender isso, para eles compreenderem que a abordagem ao tentante ao suicídio, ela foge um pouco do tempo-resposta, sabe? Da ocorrência tem que terminar para a gente ir embora, entendeu? Tem que acabar logo aqui. Não, tem um tempo, e esse tempo não é o seu tempo, é o tempo de quem está lá, entendeu? É como está se desenrolando, de
proporcionar segurança, de proporcionar acolhimento para aquela pessoa, sabe? Porque aquela pessoa, quando ela sai de lá, ela sai com constrangimento, ela sai, na verdade, frustrada. Porque o objetivo dela era finalizar. Então, se você conseguir tirá-la, você está frustrando, na verdade, ela. E sem contar que quando você tira ela sem convencê-la, normalmente você estimula ela a tentar mais uma vez aquele ato. Porque não foi uma coisa que foi da vontade dela sair dali. Não foi uma coisa que você convenceu ela por A mais B, que valia muito mais a pena para ela tentar outra vez. Então você tentou meio que fazer a coisa à força. E normalmente, e eu acredito que vocês devam ter esse dado estatístico, normalmente as pessoas que são resgatadas abruptamente à força, essas pessoas tendem a voltar? Eu tô certo? Tem estudos que indicam que são reincidentes. Geralmente o tentante, ele reincide nas tentativas. E isso também é um fator agravante, sabe por quê? Porque ele se torna desacreditado. A família já diz, de novo, entendeu? Não, isso quer chamar atenção. Até que o momento ele executa. Entendeu? E talvez esse seja um dos pontos que precisa ser observado. Porque, não. E aí tem até aquele ditado, né? Cachorro que muito late, não morde e tal. Sempre tá lá, aí ele chega de novo, quer chamar atenção e tudo mais. Só que tem um dia, e isso já aconteceu algumas vezes, né? Onde, por que eu não dei atenção? Por que eu não acreditei? Vai pagar para ver? Justamente, entendeu? Então, realmente, é bem interessante se observar isso aí. E quem aborda? Tem a ver com a hierarquia ou tem a ver com a habilidade? Pronto, você falou. Quem é o primeiro essa abordador? A abordagem técnica tem a ver com a habilidade. Tem muito a ver com o teu momento também, sabe? Como que você tá para lidar com aquilo. E é muito importante porque quem está lá precisa ver verdade em você. Quem está lá precisa compactuar com que aquilo que você tem que passar segurança para ela. E tem que passar uma verdade que muitas vezes, dentro daquele frisson, sabe, de atividades ali, de gente se movimentando, você precisa focar nela. E ela precisa focar em você. Então, chamar a atenção dela enquanto ela estiver falando, a gente fala assim na abordagem, enquanto ela estiver falando com você, mesmo que esteja te xingando, mesmo que tiver, você fez uma comunicação com ela. E por que eu estou dizendo que tem a ver com habilidade? Porque nós vivemos no meio militar. O meio militar é um meio onde tem a hierarquia. A hierarquia é disciplina. Então, não é sempre que você vai ver um colega aceitar que outra pessoa que vai abordar. Imagina aí, tipo, sei lá, eu estou num cargo aqui e eu não estou sendo aceito por aquela vítima. Não é que eu não tenha uma boa habilidade, é que por algum motivo eu não fui aceito pelaquela vítima. Vamos jogar real, tipo, ela não foi com a minha cara. Não fez vínculo, isso pode acontecer, pô. E aí o que eu queria entender como convencer esse colega de que não é ele, o problema não é ele, é que a vítima não fez vínculo. E aí eu preciso usar outra estratégia. Muitas vezes essa estratégia sei lá, um soldado. O soldado ele teve a simpatia daquela vítima e a vítima resolveu que ela não quer falar com esse cara aqui, ela quer falar com esse aqui. Por isso que a abordagem ela precisa ser conscientizada em toda a equipe. Né? Na verdade, a conscientização disso. Por mais que se tenha a patente, mas não tenha a habilidade ou o treinamento necessário, tem que ter umbridade e humildade para procurar na equipe. Você não deixa de ser o chefe da ocorrência. Você não deixa de ser o chefe porque você tem que ter uma equipe de segurança, você tem que preparar toda uma guarnição ali pronta para agir, que a gente chama de backup. Então, tudo isso está sendo coordenado por esse chefe. Ele não sai da postura de chefe. Então, é muito mais interessante ele olhar e identificar na equipe dele quem está pronto, sabe, preparado para isso. E quando vai para a abordagem, né, ela precisa que tenha já um auxiliar presente no primeiro momento. Se aproxima dois, sabe? Um mais à frente e um auxiliar mais atrás. Por quê?
Porque, como você falou, o tentante ele pode olhar e, pelo teu diálogo, você pode perder o vínculo. E ele não querer mais falar. E aí, você que tem o treinamento, você vai ter a sutileza de fazer a troca automática com o teu companheiro ali, para que ele, a partir de agora, assuma a ocorrência. Porque o vínculo ele não pode ser perdido. Então, se você perder o vínculo, tem o risco de perder ali aquela pessoa, né? Então, é muito importante que tenha a sensibilidade, buscar na equipe, né, quem esteja pronto para essa abordagem, de preferência uma abordagem realmente humanizada, que tenha empatia com o outro, que não tenha ocorrência de suicídio, ela passa ali 2, 4, 6 horas, né? Acredito que agora o Tenente Jean, ele tem muita experiência nisso lá do BBE, né? O Jean. Costa, Não, o não, o Janzinho, que hoje está Jeanzinho. tá no Cobom. Tá no Coban. Isso. Ele é um cara muito experiente, ele contou muitas experiências sobre isso, né, sobre essa abordagem. E a gente vê o tempo. Não tem tempo, resposta, depende muito de como a ocorrência vai acontecendo. Porque às vezes você, por querer terminar a ocorrência, você pode estar ali contribuindo para que aquela pessoa efetue, na verdade, o desejo ali. Eu tenho até um caso que aconteceu de um tentante. Ele subiu numa torre, acredito que foi lá no São Jorge, e aí ele estava bem lá no alto da torre e ele já era reincidente. Já tinha acontecido isso várias vezes. Aí os meninos especialistas em salvamento de altura montavam todo o sistema, ia lá, tirava. Ó, um belo dia, eu estava de serviço nesse dia, a gente foi acionado novamente. E aí, quando a minha equipe chegou lá, que trabalha na parte de atendimento pré-hospitalar, montei todo o material lá para receber ele após o resgate. E aí começou a chuviscar. E aí, quando chuvisca, essas torres, esses são tubulares, começa a ficar liso. E aí, embaixo da torre, tem um monte de árvore que se cria ali. Vai crescendo mais árvores ali de determinado tamanho. E aí a gente dizia, senhor, se mantenha aí, não desça, fique aí que a equipe vai lhe buscar. E aí ele começou a descer. Aí quando ele chegou mais ou menos uns 15 metros de altura, ele escorregou e despencou lá de cima. Despencou lá de cima, só que a sorte dele é que ele caiu e veio desgalhando. Ele veio desgalhando e caiu no chão. Amortecendo ali. Aí, quando ele chegou no chão, aí entra a minha equipe, né? A equipe do atendimento hospitalar para fazer alinhamento, estabilização de coluna cervical, garantir permeabilidade, tudinho. Fazer o atendimento propriamente dito por transporte. Pai, quando o colega está estabilizando a cervical, eu só ouvi um outro dizer assim, ei, R. Felipe, aqui tem abelha. Aí eu falei, ei, relaxa que a abelha não ferra bombeiro não, eu até brinquei. Rapaz, quando eu fechei a minha boca, as abelhas vieram. Bam! Sabe, meu irmão, eu peguei tanta ferrada de abelha, mas tanta, que eu saí correndo. Aliás, todos saímos correndo. Quando eu tô correndo no meio de um caminho assim, que era uma área de mata, o tentante correu e passou de mim. Aí quando ele passou de mim, ele falou assim, bombeiro, a tua prancha ficou lá. Tu tava preparando para colocar ele e não esperou, não. Meu irmão, ninguém. Eu só lembro depois, eu já estava no SPA ali do São Raimundo, já bem ruim mesmo, que eu não consegui mais nem conduzir a viatura, já foi outro colega que conduziu a viatura. Aí eu já fui levado para o hospital e a vítima também, obviamente, foi atacada pelas abelhas, acabou sendo atendida do meu lado ali. Ficou eu e ele ali como vítima. A gente ri, né, nesses casos assim depois, né? Porque é bem interessante isso, só o fato da vítima passar ali. Porque é aí que a gente vê que é uma pessoa, cara. É aí que a gente vê que aquela pessoa ela não está ali com a intenção de tirar a vida dela. Em algum momento ela está querendo se livrar de uma dor, de algo que está perturbando ela, de algum, às vezes é um endividamento, uma separação, são vários fatores, entendeu? Claro que tem problemas às vezes neurológicos, tem distúrbios mentais, tem vários fatores, sabe? Só que o bombeiro militar, ele não olha para esses fatores. Ele tem que olhar para a pessoa que está ali. E aí a gente tem
o que a gente chama de um pico de intensidade, que é o impulso. Uhum. Por isso que a abordagem ela precisa diluir esse tempo na conversação, sabe, no diálogo socrático que a gente tem, na verdade, né, não é falar sobre essas técnicas, mas da aplicação dela para que esse tempo de impulso que está no pico ele vá se diluindo e aquela pessoa comece a refletir. Na verdade, é você levar ela a refletir na vida. Será que esse é o fim mesmo? Será que eu não tenho um outro lado para ver? E aí é o papel fundamental do bombeiro. Olha só como ele sai agora daquele cara que chega para botar na maca e chega agora para ver um ser humano. Então, eu acho muito legal a questão da abordagem, porque ela leva-nos a olhar para dentro, a olhar para nós mesmos. É isso aí, pessoal. A gente chega ao fim, Poxa, ao nosso tava tão episódio, bom. né? Um bate-papo bem legal aqui com a Bias e com o Aleph. Vieram aí, contaram realmente uma história de superação, uma história de fé, uma história de milagres, né? E que eu tenho certeza que isso vai incentivar muitos jovens, como o próprio Aleph falou. Precisou aprender na dor, mas aprendeu e hoje ele serve de inspiração para que outros jovens entendam que não é preciso você viver para você aprender. Você pode aprender com a vivência das outras pessoas também. Então, passar aqui a palavra para o Abias e para o Aleph para fazer aí as suas considerações finais. Fala aí, Ana. Começa aí, cara. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar por aqui, estar contando. Isso é uma pérola para ser contada. Os ouvintes que puderem ouvir, eu vou contar. Mas somente agradecer, viu? Muito obrigado. Satisfação enorme mesmo estar por aqui. 2 Coríntios 5,17. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Cara, eu quero agradecer, sabe? Para mim é gratidão mesmo poder estar aqui mais uma vez com você, né? E parabenizar pelo trabalho. Eu sei que isso aqui requer esforço e o quanto você tem conseguido transmitir a tantas pessoas, sabe? Talvez não se olha para o trabalho, mas olha os detalhes sendo trabalhado aqui. Talvez as pessoas não consigam ver tudo, mas parabéns pelo estúdio, parabéns pelo trabalho aqui do podcast do Formiga, né? E realmente um trabalho muito especial e é muito agradável poder bater um papo com você, viu? Que Deus continue te usando como instrumento, na verdade, da comunicação aí. Eu tenho certeza que serão alcançadas muitas pessoas, né? E de forma especial quero agradecer a todos que puderam chegar até aqui, né? No final desse momento de conversa, desse momento de diálogo. No contexto geral, tudo que nós falamos aqui, desde a questão do Aleph, a questão da minha vida, de tudo que nós conversamos aqui, fala sobre saúde mental, fala com o nosso bem-estar, fala com o nosso social, com a nossa família, com o nosso espiritual, com o nosso físico, que são as dimensões do ser humano. Então, eu peço a você, para que olhe para dentro, para que olhe para você, como que estão essas suas ancoragens, para que quando vier o dia mau, que é o que a Bíblia fala, sabe, Felipe? Para todos nós vem o dia mau. Talvez esse dia que eu passei com o Aleph foi o dia mau da minha filha, da minha família, o dia mau do Aleph, e nós tivemos que passar ele. Mas ele só pode fazer uma coisa, entenda bem, nos entusiasmar para seguir em frente. Amém. Ele não é o fim. Não é o fim. Não importa o problema que você esteja inserido, passando. Como a gente já diz, passando. Entenda. Você precisa seguir. Esse é o desafio. Então, que Deus possa te fortalecer. Que Deus possa trazer um entendimento novo a você. Eu deixo uma referência bíblica que eu uso sempre. Romanos 12, 2. Portanto, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com essa situação, mas renovai os vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, renove a sua mente. Na neurociência, isso é neuroplasticidade. Mude a tua forma de pensar e viva um novo tempo. Meu amigo, Deus te abençoe. Amém, cara. Deus te abençoe mesmo. Satisfação, parabéns pelo trabalho. Que top, muito bom mesmo, viu? Tamo junto. Um abraço a todos. Pessoal, quem ficou até o final aí, já curte,
e compartilha aí. Se puder, comenta aí no vídeo também, deixa a sua opinião, sugestões aí para que a gente possa melhorar, tá bom? Então, todas as mensagens aí serão bem-vindas de elogio, de crítica. Tudo serve para construção e para melhoria aqui do nosso trabalho. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu.